Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, queridos irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias. E hoje iremos convidar a irmã Maria Alice para fazer uma palestra com o tema Os órfãos. Que nesse momento possamos estar em paz, em tranquilidade, possamos estar sentados de forma tranquila, deixar nosso corpo leve, nossa mente relaxada, para que possamos nos conectar com a espiritualidade superior. Que esse seja um momento nosso, um momento de paz, um momento que possamos refletir sobre os temas que iremos tratar hoje. E que nesse momento possamos mandar vibração de paz, de tranquilidade, né, de amor para a nossa palestrante, para que as suas palavras entrem em nosso coração e em nossas mentes, possamos refletir um pouco mais sobre esse tema, para que aos poucos possamos crescer cada vez mais e alcançar o nosso crescimento espiritual. Então, vamos dar as boas-vindas para a nossa palestrante, Maria Alice. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada, Casa de Orações Francisco de Assis, que nos convida hoje para compartilhar com esses conhecimentos do Evangelho do Cristo, nos proporcionando a oportunidade de crescimento, de reforma e de evolução espiritual. Seja muito bem-vinda. Caros irmãos, que a paz do Cristo esteja conosco, hoje, sempre, porque Ele nunca nos desampara. E antes da nossa palavra a respeito dos órfãos, eu gostaria de ler para vós uma mensagem do Evangelho do João, quando ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Está no capítulo de João 14, no versículo 18 e 19. Diante desta mensagem do Cristo, né, nós podemos entender já que não existe órfãos espirituais. Todos nós temos alguém, temos o Cristo, temos o Deus, Pai, que nos ampara em todos os momentos. Desde o nosso nascimento, da nossa encarnação, até o nosso desencarne. Então, podemos entender desde já que os órfãos espirituais, estes não existem. O Pai é milagroso, o Pai é bom, é misericordioso e nunca nos deixaria órfãos. Contudo, na sociedade em que vivemos encarnados, no mundo dos encarnados, esta possibilidade há, sim, de ocorrer. A orfandade, ela pode ocorrer em 3 níveis, vamos dizer assim. No nível natural, no nível de acidente ou de um trama, né, do desencarne de forma abrupta, ou então durante as guerras. Estas situações possibilitam o surgimento ou o estado social de um ser recém-nascido, de um ser já em desenvolvimento ou um ser na adolescência, porque nós devemos também considerar que a orfandade pode ocorrer com o abandono dos adolescentes, como nós vivemos nessa sociedade em que muitas crianças são abandonadas nas ruas, onde não há o compromisso paterno nem materno de manter os seus filhos dentro de um lar equilibrado. Então, como é que nós podemos entender a questão da orfandade? No livro que é escrito por Vinícius, né, Pegadas do Mestre, há um capítulo em que ele trata sobre o problema da orfandade. E ele diz, nessa escrita,
acredita que a orfandade é a falta de assistência e que não é só o desencarne de um pai nem de uma mãe que pode dar esta situação da orfandade, mas da assistência. E essa assistência, ela pode tanto ser material, quanto financeira, quanto espiritual ou amorosa, vamos dizer assim. Quantos órfãos que socialmente é considerado como o desencarne de um pai, o desencarne de uma mãe, mas está num lar onde se sente órfão da presença desse pai, na educação, na proteção, na responsabilidade de fazê-lo evoluir na vida. Quantos órfãos se sentem abandonados diante da irresponsabilidade de muitos pais que não se comprometem com a educação. Mas não há uma crítica com relação a estes pais, nestes problemas, porque muitos motivos podem gerar a situação de uma criança órfã ou de um adolescente órfão. E quais são esses problemas? No próprio Evangelho, onde no capítulo 13, do item 18, a orfandade é colocada como a criança, o ser em abandono, do ser que precisa da proteção. E neste capítulo maravilhoso, que está dentro do capítulo 13, né, que é o que a mão esquerda dá, que não saiba a mão direita, ele retrata sobre a questão da piedade, da beneficência e também da orfandade. Então, nós podemos compreender neste capítulo o despertar para o ser no sentido da caridade, do amor, da responsabilidade com o irmão. Porque os nossos filhos podem não ser nossos filhos espirituais, mas apenas nossos filhos como corpo. E nesse sentido, as leis divinas, que são sábias, ela nos possibilita colocar diante de nós a responsabilidade de seres com os quais em vidas passadas tivemos problemas. E esta oportunidade de ser mãe neste período da encarnação nos possibilita o reajustamento. Contudo, ao receber esta criança como filho, talvez não estejamos preparados para amá-lo suficientemente. E aí, colocamos ele para ser doado, colocamos ele à disposição da sociedade para criá-los. Muitas vezes, fazemos planejamentos no mundo espiritual para receber um filho, para ser mãe, mas quando chegamos no momento em que temos o compromisso de educá-lo, de acompanhá-lo na evolução, simplesmente nos negamos essa responsabilidade. E surge, então, este ser que se sente como órfão. Tem o pai e tem a mãe, fisicamente, naquele espaço. Mas não se sentem parte da família. E eles se sentem órfãos. Muitas crianças se relacionam com os avós, com os tios, porque os pais não assumem a responsabilidade. Porque ser mãe e ser pai não é só gerar a criança,
mas é educá-lo, ter a responsabilidade de criá-lo, ter a responsabilidade de colocar diante da sociedade um ser que vá contribuir com a humanidade. Então, meus irmãos, vamos pensar que a orfandade, os órfãos, existe em níveis diferentes. Aqueles que podem ter perdido os pais, aqueles em que os pais são tirados por uma situação de perda através de um acidente ou através de um ato criminoso, mas também daqueles pais que abandonam o filho por motivos emocionais. Quantas mães, após o parto, têm depressão, quando se vê diante de uma criança e não tem recursos financeiros para criá-lo? Quantas mães ou pais abandonam o filho porque não sente o amor pelaquele ser que surgiu naquela família, naquela relação? Quantos pais, por motivo emocional, não têm condições de criar o filho ao qual se comprometeu num planejamento anterior? Não à toa que cada vez mais percebemos crianças nas ruas, percebemos as creches entupidas de crianças, ou orfanatos entupidos de crianças, por situações de orfandade. A sociedade tem consciência desse problema social que cada vez mais aumenta. No Brasil, vamos colocar nesse espaço restrito do país Brasil, desde 1990, muitas leis têm sido criadas, promulgadas em defesa dessas crianças, para protegê-la, para ampará-la juridicamente. Mas como podemos pensar só na questão material, física? O ser não sobrevive só disso. Nos coloquemos na posição dessas crianças, em que espera do outro, ou pelo menos que tem necessidade que o outro possa olhá-lo com carinho, com amor, com fraternidade. Um orfanato, uma creche, cuidadamente, financeiramente, educacionalmente, mas e o lado espiritual? E o lado emocional desse ser? Como esta criança vai crescer com a ausência daquele amor que todos nós trazemos dentro de nós? A necessidade de ser amado e a necessidade de amar. Como podemos compreender esta criança que vai crescer sem uma ligação afetiva, um abraço afetivo de um outro? É nesse momento, meus irmãos, que todos nós precisamos pensar na possibilidade de adotar. Mas não é adotar para transferir o compromisso do orfanato, que é de dar casa e comida, para a nossa casa, onde estamos dando casa e comida. Mas é o adotar o ser como filho. Um filho que nós
não colocamos no mundo, mas podemos ter a possibilidade de fazer ele pertencer ao mundo. Através do amor, através do carinho, através da proteção, da orientação, através dos ensinos do Evangelho do Cristo. Temos todos nós possibilidade de fazer isso. Somos irmãos em humanidade. A verdadeira família, como diz o Mestre Jesus, é a família espiritual. Aquela que comunga com os nossos amores, com as nossas crenças, com tudo aquilo que nós já adquirimos como ser evoluído no mundo. Mas isso não impede, nem é barreira, para que possamos pegar um ser que está necessitado exatamente deste amor espiritual, para transmitir a ele, para dar a ele. E isto é caridade. Caridade é aceitar o outro que não nos pertence em carne, em sangue, mas como filho de Deus, nos pertence dentro da família humana. E este exemplo nós podemos ver com o Mestre Jesus, quando ele dizia: quem são os meus irmãos? São esses que estão conosco. Se achamos este exemplo do Mestre, do Cristo, como algo maravilhoso, então que possamos exercer esta caridade. E o próprio Evangelho nos diz que, quando surge a oportunidade de um ser estar diante de nós, para ser inserido em nossa família, possivelmente este ser está vinculado espiritualmente conosco em nosso passado. Então, que não tenhamos medo, que não tenhamos receio, que não tenhamos egoísmo de poder contribuir com os filhos de Deus no momento em que surge um órfão diante de nós, surge um adolescente abandonado de rua diante de nós. Evitemos as críticas, evitemos o medo e façamos com que o amor se espalhe e se reverbere diante de um ser desse, que desconhece o carinho, a proteção, o amor. Os órfãos são muitas vezes, ou algumas vezes, seres que estão em provas, que estão no momento de aprendizado diante de uma dificuldade. Porque não esqueçamos, é criança física, mas não é criança espiritual. Aquela criança tem uma história. Aquela criança tem um passado. E ciente disto, é que quando tem em nosso poder criança que estavam órfãos e que nós trazemos com a responsabilidade de ajudá-lo nesta evolução, não fazemos comparações
com fulano ou cicrano. Porque o passado desta criança órfã pode representar algo que desconhecemos e que, portanto, precisamos ter um amor dobrado para ajudá-lo na caminhada. A alma dela pode estar machucada pelo sentimento do abandono, pelo sentimento da rejeição. Mais amor ainda precisamos doar. Olhe que maravilha. Olhe como é maravilhosa essa ideia da gente multiplicar o amor para poder doar a um ser que não é nossa carne, mas é nosso irmão espiritual. Olhe que exercício de evolução que nós teremos. Olha a oportunidade que nós temos para dar um salto no que podemos compreender como caridade, como beneficência, como amor, como despreendimento para ajudar o outro. Desde que o homem é homem, existem órfãos, por diversos motivos. As guerras, em séculos passados, que dizanaram diversas famílias, principalmente os homens, e deixaram viúvas com seus filhos, e que depois essas mães podem ter desencarnados por diversos motivos, fraqueza, trabalho, doenças, quanto às crianças. Mas isso, mesmo tendo consciência desses fatores que causam o surgimento de situações sociais dos órfãos, que lembremos a mensagem do Mestre: ninguém é órfão espiritual. Todos nós temos os nossos anjos guardiões, nossos mentores, em todos os momentos. Mas os órfãos em situações sociais, na vida encarnada, por situações diversas, e que não deve ser questionado por nenhum de nós. Porque quem tem fé, quem acredita na misericórdia e na bondade de Deus, não pode considerar que há um erro na vida, que há um erro na lei, mas podemos considerar que há um erro nosso. Um erro nosso. Porque temos o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio de escolha. Temos o livre-arbítrio de decidir se queremos um dia ser mãe e ser pai. O ato é responsabilidade de nós. As consequências desse ato também é responsabilidade nossa. Portanto, um filho que vem deveria ser considerado uma bênção e não um problema. Mas, como muitos de nós, num planeta de expiação e prova, ainda temos dificuldades para exercer a lei divina do amor e da caridade. Muitos de nós, pais e mães, ainda cometemos o engano de colocar nossos filhos à disposição da sociedade, num orfanato, numa creche, num asilo ou na rua. Uma criança não sai do seu lar à toa. Uma criança, quando deixa um pai e uma mãe, é porque o seu lar não está lhe dando a segurança, não está lhe dando a proteção, não está lhe dando o estado que possa dar a ele
a garantia de sobrevivência. Porque não é um lar pobre que faz uma criança sair, mas é um lar sem amor que faz uma criança sair. Existem exemplos no mundo, inclusive no Brasil, de casas pobres, onde o pai tem diversos filhos, e todos eles lá. Todos. Juntos. Este lar tem amor. Este lar tem proteção. Pode não ter luxo, mas tem proteção. Tem o Cristo nesta casa. Tem o Evangelho nesta casa. E muitas vezes tem lares cheios de riquezas, cheios de fartura, mas uma criança se sente órfã. Muitas vezes, a criança se apega a uma babá, a uma outra pessoa estranha, ou alguém da família, porque o amor da mãe e do pai não são representativos. Por que a minha fala nesse sentido? Para que possamos deixar o conceito de que órfão é apenas aquele que a mãe ou o pai desencarnaram. Esta é uma situação, mas outras situações dentro do contexto social de crianças abandonadas, de crianças em orfanato, perpassa por outras condições. Exatamente nesse texto, né, do livro As Pegadas do Mestre, Vinícius toca muito bem neste assunto, quando ele diz o problema da orfandade. O problema da orfandade. E nesse texto ele aborda exatamente o fato de que não é só a perda de uma mãe ou a perda de um pai, ou a perda dos dois, que determina aquela criança ser órfã. Estamos hoje em situações de encontrar muitas crianças órfãs. Por isso, eu convido a todos a pensar de uma forma ampla na questão da orfandade. Quando encontrar uma criança na rua, vendendo bala, pedindo esmola, ou então a criança com problemas de comportamento, que possamos entender que atrás daquela situação existe uma criança órfã. Uma criança que está necessitando de uma palavra, de uma oração, da compreensão. E por isso, ao dar essa contribuição, seja em dinheiro, seja em material, né? Seja numa cesta básica, não é só o físico que tem que ser dado. Ou seja, a criança pede vamos dizer, eu não gosto do termo esmola, mas a criança pede o termo esmola, que junto com o dinheiro também vá a energia de caridade, a energia de amor. E que no momento em que eu dê, não questione por que está ali. Porque se você não pode resolver o problema dele, não o humilhe perguntando por que você sente que necessita estar ali. Que possamos ter o amor diante de uma mãe que está com o filho no braço
e não sabe onde deixar aquele filho, mas também não o abandona, que possa dizer: mãe corajosa, não colocou numa creche, não largou em qualquer canto, mantém o seu filho no braço. Não questione por que ela está ali. Algum motivo tem. A necessidade de sobrevivência dela e do filho justifica ela estar numa transversal pedindo. Não é órfã de mãe, mas é órfã de pai. O companheiro não está ali. Ela está numa situação de monoparental. Apenas ela. Ela não abandonou o filho. Ela não abortou o filho. Ela mantém a responsabilidade, o compromisso dela, espiritual, reencarnatório, de manter aquele filho. E se não consegue trabalho, emprego, é porque muitas vezes, ou muitos de nós, quando chegam a ser pobre financeiramente, pedindo para fazer uma faxina, ser empregada, muitos de nós não queremos aceitá-la porque tem um filho no braço. Quantos de nós não aceitamos? Não quero. Já tem meus filhos. Arranje um lugar para botar seu filho. E muitas vezes não tem. Então, a única solução dela, tendo um filho órfão de pai, é pedir. Então, que possamos valorizar. Não sabemos o nosso passado e nem sabemos qual é o nosso futuro. Quem de nós, talvez, não tenha sido órfão em vidas passadas? Quem de nós, talvez, em vidas passadas, não tenha colocado um filho no orfanato? Quem de nós, muitas vezes, não futuro ou em vidas futuras, não possamos passar por situações como essa que vivemos diariamente nas ruas. Que tenhamos a compreensão, que tenhamos a humildade de aceitar, compreender, amar e ter caridade para com os nossos irmãos órfãos que surgem no nosso caminho. Se não queremos adotá-lo, que possamos, então, periodicamente, ir a uma creche, a um orfanato, passar uma tarde, levar carinho, levar compreensão, não conheceu o amor maternal, moral, tem. Mas para quem já foi criado pelos pais, façamos uma comparação de uma mãe que colocava no colo, de uma mãe que, quando estávamos doentes, ficava ao nosso lado, tomando a temperatura, de uma mãe que, quando não queríamos comer aquela comida, fazia qualquer outra coisa para nos agradar, que fazia os nossos doces, as nossas lancheiras para ir à escola, de uma mãe que, quando íamos dormir, nos diz: Deus abençoe e o proteja. De uma mãe que, quando saímos, nos diz: Deus o acompanhe. Quantos de nós têm lembranças maravilhosas dos nossos pais? Eu pergunto,
Quais lembranças essas crianças terão no futuro de pai e mãe? Qual o futuro de uma criança abandonada na rua, onde nós não olhamos o rosto dele, ao contrário, fechamos os vidros com medo? É culpa dele? Não. Nossa culpa. De todos nós que não agimos na proteção das crianças, que não contribuímos com as nossas crianças, que não fazemos a nossa parte como irmão de humanidade, filhos de Deus. O Evangelho está cheio de orientações a esse respeito. Desde o Mestre Jesus, ele coloca a criança como exemplo daquele que pode entrar no céu, mesmo sabendo que aquela criança tem um espírito com seu passado. Mas é no estado de criança que podemos fazer com que aquele espírito que tanto errou em vidas passadas possa mudar o seu futuro espiritual. É o nosso compromisso, como pai e como mãe, ajudar aquele espírito que possivelmente se enganou em vidas passadas, possa ter uma nova caminhada. Mas não é só o filho a quem nós devemos orientar. Um filho também nos ensina a sermos melhores. Uma criança nos ensina a sermos melhores. Se pudermos ter dentro de nós a simplicidade de compreender o comportamento de uma criança, porque ainda não tem ainda a consciência do seu passado, e, portanto, está numa nova fase, ela representa algo em que muitos dos nossos sentimentos que desenvolvemos ao longo dos anos, ela não apresenta. A criança pode ser um instrumento que nos ajude a compartilhar, a aceitar o outro nos seus enganos e nos seus erros. Porque uma criança, quando comete um erro, ou então quando alguém faz algo com ela perdoa imediatamente. Olha só que exemplo. Né? Ela briga ali com o amiguinho, daqui a pouco estão os dois ali no mesmo momento, se abraçando, chamando para brincar, como se nada tivesse acontecido. Se muitos de nós olhássemos a criança e nos colocássemos no estado de criança, muitas brigas, muitas dissensões, muitas mágoas não haveria conosco. E quando olhamos o órfão, onde convive todos eles ali, imagine o sentimento de valorização que ele não dá quando algo é oferecido. A valorização da possibilidade de ter algo. Se leva um brinquedo, é algo extraordinário. Qualquer coisa que dê, um abraço que dê, um sorriso que dê, uma brincadeira que dê, é algo como se ganhasse o céu. Então, meus irmãos, vou convocá-los a olhar o órfão como um ser que nos possibilita
ao exercício do amor, da beneficência e da caridade. E encerro o nosso encontro dizendo: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubessem quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando é criança, teríamos uma outra forma de olhar a vida. Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhe servirmos de paz. Então Deus coloca muitos órfãos para que possamos desenvolver em nós o sentimento da paternidade e da maternidade. Para aqueles que não têm filhos, mas para aquele que já tem filhos, também pode ampliar esse amor. Este convite está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. No Evangelho do Espiritismo, no capítulo 13, do item 18, do Espírito Protetor, que nos faz esse convite, de possamos ter um outro olhar, uma outra perspectiva para as crianças órfãs, mas que não esqueçamos nunca que espiritualmente não tem orfandade. Cristo está sempre conosco e com as crianças também. E o Pai nos proporcionou a lei do amor e caridade para que possamos desenvolver estes sentimentos na troca e no compartilhamento com os nossos irmãos. Que a paz do Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Gratidão. Muito obrigada, Maria, por essa palestra maravilhosa, né? Que possamos cada vez mais entender, né? Ninguém aqui é órfão, todos nós somos irmãos, né? A gente tenha muito mais esse sentimento, que muitas vezes as pessoas criam tanta resistência, né, em adotar, mas pensando, né, que todos somos irmãos, qual mal há, né? Estranhar porque não veio de dentro de mim. Às vezes tem tanto amor, né, para dar, tanto amor para, né, transferir para um ser, né? Por que não, né? Por que esse receio? Vai ser diferente. Qual a diferença, né? Por que essa coisa? Às vezes uma criança que vem de fora dá muito mais amor e carinho do que os próprios filhos. Né? Exatamente, existem muitas histórias como essa. Exatamente, porque a gratidão dessa pessoa é muito superior, porque ela tipo, foi uma escolha sua. Você não precisava, teoricamente, né? Mas são os caminhos, os jeitinhos, né, que a espiritualidade coloca as pessoas que precisam estar conosco, né? Estar de volta, né, ao nosso carinho, ao nosso amor. E como diz, né, pai e mãe é quem cuida, quem dá amor, quem dá carinho. Então, que possamos, né, acolher cada vez mais esses seres, né, para perto da gente. A gente tem um olhar mais caridoso por essas pessoas, por esses espíritos que estão precisando só de um pouquinho de amor e de carinho. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Que todos continuem com a paz e com o amor de Jesus, que possamos refletir, que possamos entender um pouquinho mais, né, de todo o amor que o Pai quer nos ensinar. Todo o amor. Então, ele pede muito pouco da gente. Então, que a gente possa se sentir abraçado, acolher e retribuir esse amor. Então, tenham todos uma ótima noite. Não esqueçam de curtir nossa página, né, compartilhar essa palestra para que ela chegue a cada vez mais pessoas. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.